Olá, sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. Hoje vamos falar sobre governança corporativa e sucessão com o CEO da Mazaferro, o senhor Cláudio Mazaferro. Cláudio, muito obrigado pela sua vinda aqui, agradeço mesmo. Obrigado a vocês pelo convite. Ok, então vamos começar. Queria primeiro que você contasse um pouquinho sobre a história da Mazaferro, como é que foi, quanto tempo, quantos anos ela já existe aqui. A Mazaferro é uma empresa familiar de capital fechado que foi fundada em 1953 por imigrantes italianos. Percebe-se. A última, se percebe pelo meu sotaque, né? Mesmo eu sendo nascido aqui em São Paulo, eu seguro ainda esse sotaque por conta que a minha formação foi toda na Itália, né? Então, esses imigrantes italianos fazem parte da última onda de imigração, depois da Segunda Guerra Mundial. O Brasil recebeu meu pai muito bem, via consulado, ele chegou em 47 aqui e já logo iniciou trabalhando. Ele era engenheiro mecânico, né? Mas logo depois dos primeiros 2, 3 anos de trabalho, dependente, vamos dizer, ele começou a querer empreender sozinho. E como acontece em vários exemplos, histórias de empreendedores diversos, né? Ele começou a construir as próprias máquinas dentro da própria garagem, então a empresa nasceu primeiro na própria garagem, na própria casa. Ele iniciou sozinho? Sozinho. E logo depois fundou a Mazaferro junto com o irmão dele e outros 2 sócios sempre italianos. Hoje a Mazaferro, então, é uma empresa que está na sua segunda geração, a qual entrou na linha executiva no início dos anos 90, final dos anos 80, e foi abençoada pela abertura do Collor. Então foi uma entrada difícil da segunda geração. Por quê? Porque a Mazaferro se encontrou na situação de ter de se reinventar completamente. Em 1990, então, a Mazaferro, que é composta de várias divisões, utilidades domésticas, produtos para pesca, plástico de engenharia e fios técnicos, se encontra totalmente fora da competitividade, com um modelo de governança não definido, eu diria precário, onde as 3 dimensões da governança são sobrepostas: a família, o business e a propriedade são um pouco sem limites. Então, já aproveitando, falando da governança, qual foi a importância da governança entre vocês da primeira para a segunda? Porque a primeira tem uma forma de trabalho, tem um jeito de trabalho, e a segunda pensa um pouco diferente. Como é que foi essa transição e a importância da governança? Você disse que é um pouco ainda meio capenga, mas deve ter tido uma importância muito grande. Não, lá atrás a governança era extremamente precária. Effettivamente o legado do fundador não foi esse, foi o crescimento, forte, né? foi a expansão, o empreendedorismo a qualquer preço. Eu brinco muito dizendo que o fundador jogava com 10 atacantes, né? Mas depois da abertura do Collor, que coincidiu com a entrada da segunda geração, a governança se tornou determinante, essencial. Mas não podemos confundir sempre a governance que vai gerir ou governar as relações familiares. Para nós foi determinante a governance para as 3 dimensões: para a parte de business, para a parte familiar e para a parte de relações com a propriedade. Nesse momento, nós fomos muito humildes. Como segunda geração, definimos que a gente teria necessitado de padrões, de benchmarks, e foi muito boa a decisão de iniciar um relacionamento junto ao IBGC, que foi já no final do... O IBGC é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, quem não conhece. O IBGC, lá em final dos anos 90, nos deu acessos à cultura corporativa, com cursos, nos treinou, a gente participou lá atrás de todos os cursos. Eu, pessoalmente, sou conselheiro certificado pelo IBGC, e nos permitiu, ao longo dos sucessivos 15 anos,
de ir pegando tudo aquilo que a gente precisava como benchmark no crescimento, no deployment de uma governance que depois em 2012 foi até publicada num caderno de cases de empresas familiares de capital fechado. Mas por quê? Porque a Mazzaferro seguiu de forma muito ordenada, muito organizada e com muita humildade os benchmarks que a gente achava de melhor aplicação devido à cultura italiana da empresa. Falando em cultura italiana, essa é uma pergunta que eu queria te fazer. Na cultura italiana, o paternalismo é muito forte. Sim. Essa segunda geração, ela teve opção de ficar ou não na empresa, ou vocês foram todos, vamos chamar assim, meio obrigados a ficar na empresa? Porque na terceira geração talvez isso já não ocorra tanto. Mas numa família italiana, e as muitas que eu conheço, o paternalismo é assim, você venha trabalhar comigo e não tem discussão. Não sei se na sua foi a mesma coisa. Olha, é uma pergunta um pouco complicada. Não, mas... não é complicada. Olha, até na resposta eu vou falar claro para você aqui. Vou até fazer uma premissa. Hoje, sim, a Mazzaferro é totalmente profissionalizada. Ainda insistem, dentro da linha executiva, dois executivos tops que ainda têm o sobrenome Mazzaferro. Um sou eu, o outro é o meu irmão. Mas a gente atua como CEO. Por exemplo, se eu pudesse te dizer, eu não penso nem um segundo. A minha cabeça gira como a cabeça de um CEO e não como acionista. Não me dou o luxo não como de pensar. Sócio. Não me dou o luxo de transitar pelas duas dimensões. Mas, voltando atrás e pensando a primeira geração, o legado que foi nos dado, enfim, é este que você falou. Os 3 filhos podiam trabalhar em qualquer empresa, desde que fosse a Mazzaferro. É o que eu pensei. Podiam estudar em qualquer faculdade, desde que fosse administração de empresa, e possivelmente na mesma cidade, na mesma faculdade. Então, a gente, eu diria, caiu com facilidade dentro dessa armadilha, mas isso não criou problemas. Claro, numa passagem dessa, os primeiros 6 anos que a Mazzaferro teve de segunda geração no comando, na linha tática executiva, foram 6 anos de turnaround. Então eu posso dizer que foram toneladas de suor e muito estresse, porque provavelmente nesse estilo de transição os filhos são diferentes, de forma diferente. A segunda geração não foi preparado a ser um executivo top e gestor de crise, né? Como aquela que nós vivemos logo após a abertura do Collor. Mas, a partir do 1990, inicia-se aquilo que eu chamo o legado da segunda geração, que são 25, 26, agora 27 anos, de um legado que é extremamente voltado ao resultado. O modelo da primeira geração previa uma expansão gigantesca, as margens eram altíssimas e alguns erros podiam acontecer, então o management... Deve ter acontecido, né? Sim, óbvio. Acontecia, mas tudo era coberto pelas altíssimas margens. Então existia lá um modelo de management ligado diretamente ligado à fidelidade com o patriarca, não ao resultado. Sim. No nosso caso, e olha que isso tomou inverso. 6 anos para fazer essa conversão. A Mazzaferro, quando o Collor abriu, se encontrou como uma empresa grande, vou dar alguns números, um par de 1000 funcionários, né, faturando a metade daquilo que ela faturaria 6 anos depois com 450 pessoas. Então, a segunda geração teve de rumar dramaticamente para um outro tipo de management. Houve mesmo um turnaround humano também, do soft asset, como a gente chama. Por quê? Explique ao nosso telespectador turnaround, porque às vezes as pessoas... O turnaround é assim, um salvamento, vamos dizer, né? A empresa, efetivamente, quando o Collor abriu, estava totalmente fora do preço internacional. Os produtos de fora começaram a entrar e a Mazzaferro estava 30%, 40% fora do preço. O mercado brasileiro, então né, ali todo. se trata de fazer cortes na Ajustar, pirâmide, né? de cima Ajustar. para baixo, né? Assim, reduzir dramaticamente a despesa operacional, investir para fazer a sua tecnologia estar no benchmark internacional de custo de transformação, né? E isso ocorreu, mas
não podíamos ficar ainda com o modelo de management da primeira geração que trabalhou sem quase concorrência. Lembramos... E era um modelo paternalista. Rica, você deve lembrar que há 25 anos atrás a gente ia no Carrefour e a gente encontrava um produto de cada. Ainda 25 anos atrás o Brasil era o país do monoproduto. Mas depois do Collor não foi mais. Ou você se adaptava ou você quebrava. Então nós tivemos até de adaptar pessoas e o turnaround, quer dizer, a mudança na parte da linha de management tomou 6 anos. Por quê? Porque a partir dali a gente vamos dizer, conectou a meritocracia ao resultado. Sim. É diferente da primeira. Tangível ou intangível. Hoje, dentro da Mazzaferro, eu posso te dizer claramente, quando eu entrei na Mazzaferro em 1990, o CFO, o diretor financeiro da empresa, não tinha computador na mesa. Que diferença bruta. Hoje existem pelo menos uns 100 malucos que nos últimos 7, 8, 10 dias do mês correm brigando para rotas conflitantes de produtos que tenham maior margem de contribuição horária. E se você perguntar para o meu gestor de recursos humanos ou de suprimento ou de qualidade ou CEO, ele sabe te responder as 4 perguntas básicas, que de onde vem a grana, sim, de qual divisão, de qual BU, de qual família de produto. Então foi uma mudança difícil que mostra que a governance não entra só nas relações entre família, mas entra no negócio, na propriedade. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa, você viu que é uma coisa, mas eu quero te fazer uma última pergunta. Por favor. Como será a sucessão da segunda para a terceira? Essa terceira tem a opção de querer outro lugar para trabalhar? Ou ela vai ser como da primeira e da segunda, como qualquer empresa italiana paternalista? Não. É aqui só. Não. Bastou a nossa. Primeiro que nós somos uma empresa brasileira. Estamos em forte tendência de internacionalizar a empresa e mudá-la dos parâmetros e da geometria que ela tinha quando foi fundada. Então, totalmente fora das commodities e mais dentro das especialidades com potencial de inserção em cadeias globais internacionais. Mas para a terceira geração a questão é fluida e, de novo, eu admito, a gente não está inventando nada, a gente está pegando aquilo que são, vamos dizer, as orientações do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Nem sempre os nossos sonhos são os sonhos dos nossos filhos. Né? Toda a terceira geração, que se compõe de 10 netos do fundador, 8 meninos e 2 meninas, serão treinados e formados a serem executivos, a serem acionistas. Eles poderão ser executivos a qualquer nível, desde que eles tenham formação apropriada e tenham demonstrado algum tipo de valor benchmark no mercado. Com a cultura da empresa. Então eles serão convidados até a desempenhar um papel importante ou menos importante em qualquer nível da empresa. Mas não será como foi com vocês por imposição. Sim, foi democraticamente imposto. Sim, a democracia é boa desde que seja como eu quero. Sim. Cláudio, eu te agradeço, muito obrigado por você ter vindo, seu tempo, a gente agradece, vamos ver se a gente consegue marcar algumas outras para a gente poder falar só sobre sucessão. Sim, com certeza temos aí muito assunto para discutir. Vamos ver se a gente traz mais uma pessoa e trazemos e discutimos. Estou à disposição. Eu agradeço mesmo e encerramos o nosso programa hoje. Se você quiser ver este e outros programas, veja pelo nosso site ou baixe o nosso aplicativo. Muito obrigado e até a próxima.